Olá, gente. Então, como eu tinha falado, tô gravando esse vídeo para resolver esses exercícios de termometria. Tem a segunda lista de dilatação térmica dos sólidos. Eu não consegui resolver ainda os exercícios mais pedidos, mas na quarta-feira eu planejo liberar esse vídeo para vocês. E depois, no final de semana, os exercícios resolvidos da lista de dilatação térmica dos líquidos. Tá bom? A primeira questão que vocês tiveram mais dúvida não foi essa, foi a questão de número 8. E eu estava lendo ela e eu percebi que ela tem uma relação maior com a aula de amanhã, segunda-feira. Então, não vou resolver ela hoje, eu vou esperar dar aula amanhã e eu vou colocar ela na lista de novo. E essa questão aqui foi a questão, depois da número 8, aqui vocês tiveram mais dúvida. Questão de número 1. Uma certa massa de gás perfeito sofre uma transformação isobárica e sua temperatura varia de 293 Kelvin para 543 Kelvin. A variação de temperatura do gás nessa transformação, medida na escala Fahrenheit, foi D. Então, a gente tem uma questão clássica de comparação de escalas termométricas, de escalas da termometria. Uma escala Fahrenheit, a outra escala Kelvin. Então, o que ele falou no exercício? Ele falou que tinha uma temperatura de 543 graus Celsius, 540, não, peraí, que um gás sofreu uma transformação isobárica. O que é uma transformação isobárica? Uma transformação com que o gás não sofreu mudança de pressão. Ele apenas sofreu mudança de temperatura e mudança volumétrica. Isso vocês vão aprender futuramente aqui em física também. Então, eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Só saibam que ele sofreu uma transformação isobárica, significa que é uma transformação que não houve mudança de pressão, houve apenas mudança de temperatura e de volume. Tá bom? Então, ele foi de 293 Kelvin para 543 Kelvin. Então, ele sofreu uma variação que eu chamei aqui delta TK de 250 kelvins. Entendeu? Então, é isso. E o que mais de informação a gente tem? Ele não deu o valor das escalas, mas tudo bem. Alguns vestibulares dão, alguns não dão. Então, talvez seja bom saber sim. Porque saber do Kelvin e do Celsius é mais fácil, né, do que saber o do Fahrenheit. Mas tudo bem. Vamos lá. A gente sabe, então, que o ponto de ebulição da água em graus Fahrenheit é 212. Vou mostrar aqui. E o ponto de ebulição da água em kelvins é 373. E o ponto de fusão da água é de 32 graus Fahrenheit e de 272 kelvins. E a gente tem aqui a variação, como eu já falei, 543, que eu coloquei concomitantemente aqui na escala Fahrenheit como ponto X, e 293, que eu coloquei concomitantemente como ponto Y na escala Fahrenheit. Então, ele quer saber, na escala Fahrenheit, essa variação de temperatura, igual aqui, que foi de X para Y, e que foi de 543 para 293. Se você for pensar, se isso fosse na escala Celsius, em comparação na escala Celsius, seria igual à variação da escala Fahrenheit, porque a escala Celsius tem uma variação igual à na escala Fahrenheit, não. É Celsius e Kelvin. As duas têm variações iguais. Então, quando você vai de 0 graus, do ponto de fusão da escala Celsius ao ponto de ebulição da escala Celsius, tem uma variação de 100 graus, que vai de 0 a 100 graus Celsius. Quando você tem uma variação na escala Kelvin, do ponto de fusão ao ponto de ebulição da água, você também tem uma variação de 100 kelvins. Então, os valores são quantitativamente iguais entre Kelvin e Celsius. Já na escala Fahrenheit, a gente sabe que não, porque se você for do ponto de fusão da água ao ponto de fusão da água na escala Fahrenheit, você tem uma variação de 180. Então, porque existe uma grandeza quantitativa diferente, acho que não sei se tem um termo melhor, há uma variação com números diferentes, com uma quantidade diferente na variação de uma escala para outra em dois pontos fixos, dois pontos que seriam de
de mesmo valor de agitação molecular. É isso, então. Então, isso quer dizer que não vai ser numericamente igual a essa variação na escala Fahrenheit e na escala Kelvin. Aqui eu acabei colocando o número errado, gente, do ponto de fusão da água em kelvins, mas lembrem que é 273. Só um erro de digitação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o teorema de Tales, que o teorema de Tales me diz que quando se há retas paralelas cortadas por retas transversais, eu vou ter a medida das retas transversais de um ponto na reta paralela a outro ponto na outra reta paralela, em uma mesma reta paralela nas duas, vão dividido por outros pontos, como eu já tinha falado naquela outra aula, vão ser iguais. Então, se eu pegar o ponto x menos o ponto y, que estão no mesmo lugar na reta paralela que passa na reta transversal da temperatura Kelvin, e eu dividir pelos pontos de ebulição menos o ponto de fusão, eu vou conseguir igualar. Então, eu vou conseguir obter uma fórmula para eu conseguir calcular essa variação de temperatura. Então, eu coloquei realmente na fórmula. Então, eu peguei essa variação que eu chamei de delta TF, variação na temperatura Fahrenheit, e dividi pela variação. Eu coloquei primeiro a delta TK, né? Vamos fazer na ordem que eu coloquei ali embaixo. Então, eu peguei essa variação na temperatura Kelvin, que vai do ponto 543 Kelvin até o 293 Kelvin, e dividi pelo ponto de ebulição, né, na escala Kelvin, menos o ponto de fusão da água na escala Kelvin. E eu igualei a um ponto concomitantemente igual a 543 Kelvin, que eu chamei de X, menos um ponto concomitante igual a 293 Kelvin, eu chamei de Y. E dividi, então, a mesma coisa na escala Kelvin. Há um ponto concomitante nas duas escalas, a temperatura de ebulição da água menos a temperatura de fusão da água em graus Fahrenheit. Então, eu tenho ali, eu vou igualar, então, a variação da temperatura em Kelvin dividido por 373 menos 273 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit dividido por 212 menos 32. Então, eu tenho essa variação da temperatura em Kelvin dividido por 100, igual a essa variação da temperatura em Fahrenheit dividido por 180. Aqui vocês conseguem perceber, então, aquilo que eu falei, como essa variação é diferente. Enquanto em uma, a variação do ponto de fusão ao ponto de ebulição, que é na escala Kelvin, é de 100. Na outra, essa variação é muito maior quantitativamente, é de 180. Então, aqui eu só troquei, porque eu tenho essa variação da OTK de 543 para 293, é só fazer a conta, fica 250 Kelvin. Então, fica 250 dividido por 100, é igual a variação de temperatura em Fahrenheit dividido por 180. Se você fizer essa conta, você vai descobrir que essa variação de temperatura na escala Fahrenheit é igual a 250 graus, enquanto em Kelvin seria 250 kelvins. Então, é assim que se faz essa questão. A segunda, com mais dificuldade que vocês tiveram, mais votação, foi a de número 4. E eu vou ler aqui para vocês ela. Quando se mede a temperatura do corpo humano com termômetro clínico de mercúrio em vidro, procura-se colocar o bulbo do termômetro em contato direto com regiões mais próximas do interior do corpo. Vamos parar por aí, então. O que está acontecendo nessa questão? Ele está falando sobre medir a temperatura do corpo humano com o termômetro de mercúrio. Como funciona o termômetro de mercúrio? O termômetro de mercúrio, quando você vai medir alguma coisa, o líquido de mercúrio que está ali dentro, se você for medir uma coisa que tem uma temperatura maior do que o mercúrio tá ali, esse mercúrio vai sofrer uma dilatação. E o mercúrio, ele tem um coeficiente de dilatação volumétrica muito grande. Muito grande. Então, ele dilata muito fácil, muito fácil. Então, você vai ter um aumento de temperatura, você vai ter uma dilatação, diminuição de temperatura, você vai ter uma contração daquele volume. E eles perceberam como esse coeficiente de dilatação volumétrica é muito alto,
que seria uma boa coisa usar esse líquido para fazer o termômetro. Hoje em dia tem outros tipos de termômetro, mas a gente não precisa entrar nesses detalhes, assim. Vocês não precisam saber muito bem isso. Só estou dando um exemplo de como funciona, mas não é necessário saber como funciona o termômetro de mercúrio. Então, o que você tem ali? Você está querendo medir a temperatura do corpo humano. E tem uma coisa, assim, que... Essa é uma questão interdisciplinar. Você tem que ter um conhecimento, um pouco de conhecimento de biologia. O que você sabe sobre a medição de temperatura? Quando você estuda a medição de temperatura, você vai perceber que existem 3 lugares que são melhores para se medir a temperatura. O primeiro é a axila, o segundo é a boca, aqui debaixo da língua, e a terceira é o orifício anal. Então existem esses três lugares. A pele, comparado com esses 3 lugares, é o que vai dar o maior erro da temperatura corporal real que você quer medir. Depois a boca vai dar a segunda, mas com mais taxas de erro. E a melhor, para se obter um valor mais próximo da temperatura real do corpo humano, é o orifício anal. E por que isso? Porque quando você coloca o termômetro na axila, você está colocando ele em contato com a pele. Quando você coloca na boca ou no orifício anal, você está tendo contato com a mucosa. E a mucosa anal é diferente da mucosa bucal, e sem entrar em detalhes, mas eles perceberam que lá dava um resultado melhor, mas não precisamos entrar em detalhes com relação a isso. Por que, então, que tem uma maior chance, maior número, como é que eu falo? O maior erro do número obtido quando você mede a temperatura na axila do que quando você mede a temperatura no orifício anal? Porque isso é uma coisa que você tem que ter esse conhecimento. A pele, é, ela, ela atua conservando a energia corporal. Ela regula a termogênese corporal. Ela regula a temperatura corporal. E como ela faz essa regulação? Primeiro, ela atua como um isolante térmico, impedindo que a gente perca calor do interior do nosso corpo. E a segunda forma que ela atua como isso é através da transpiração. Então, quando você faz um exercício físico, quando você está com febre, você pegou uma infecção, está com febre, a água no seu corpo começa a absorver o calor corporal e os seus poros começam a liberar essa água com calor absorvido. Então, você está perdendo calor em forma de água, em forma dos seus poros. E isso ajuda a regular a sua temperatura corporal. Então, por isso, quando você está com febre, você sua muito. Depois que você corre, você sua muito, porque quando você corre, você está gastando energia para conseguir correr, e esse gasto de energia está aumentando a sua temperatura corporal. Acontecem outros diversos fatores que eu não vou entrar em detalhes agora de aumento de temperatura corporal, como hormônios. Tá, o que a gente está pensando agora é a pele. Então, a pele é um isolante térmico. Então, quando você vai medir com o termômetro a temperatura corporal em contato com a pele, que é um isolante térmico, não vai vir a temperatura real de dentro do corpo, porque a pele de dentro, que é a submucosa da pele, que está em contato com o corpo interior, não está deixando passar todo o calor do corpo até a superfície epidérmica da pele. E por que na axila, mesmo que tenha pele, ainda é possível medir a temperatura? Então você não consegue utilizar nem a boca e nem o orifício anal. Porque a pele dessa região ela é mais fina. Então, como a pele é mais fina, ainda não dá tanto erro assim. Mas se você for em alguma consulta médica para medir a sua temperatura, o melhor lugar com certeza vai ser o orifício anal. E se o paciente estiver desconfortável, então é melhor medir na boca. E, em última opção, seria a axila. Quando você vai no veterinário levar o seu cachorro, você perceber, eles utilizam o termômetro geralmente no orifício anal. Todos os veterinários que eu fui, pelo menos foi isso. Não sei se tem algum que utiliza alguma outra estratégia que eu não conheço também.
Então, essa é a primeira parte que a gente tem que saber. E a segunda parte ele fala, e manter o termômetro assim durante algum tempo, antes de fazer a leitura. Por que eu tenho que deixar o termômetro ali em contato durante algum tempo? Vamos pensar que a gente foi medir a temperatura do corpo humano na axila, em contato com a pele. A temperatura do termômetro vai provavelmente estar na mesma temperatura da temperatura ambiente, que gira em torno de, depende da cidade, depende do clima, 20 graus, 17 graus, 25 graus, pode chegar a 30 graus, pode chegar a 35 graus, pode até passar da temperatura corporal, que é 37 graus, mas isso não vai influenciar. Geralmente o termômetro está com uma temperatura abaixo da temperatura corporal. Então a gente tem o corpo humano, tem uma temperatura de 37,4 graus Celsius, em média, e o nosso termômetro que está uma temperatura ambiente, vamos pensar de 20 graus Celsius. Então você tem um corpo com uma maior temperatura e um corpo com uma menor temperatura. Então, o que vai acontecer? Vai haver uma troca de calor entre esses dois corpos. Só que a pele, o corpo humano, é muito maior que o termômetro. Então, a quantidade de calor que o corpo humano vai perder para o termômetro poder alcançar o equilíbrio térmico vai ser irrisória. Então, o corpo humano não vai sofrer um decaimento de calor por causa desse contato com o termômetro. Mas o termômetro, o mercúrio em especial, vai receber esse calor e vai entrar em equilíbrio térmico com o corpo humano, chegando à mesma temperatura que ele. E isso demora um tempo. Essa troca de calor demora um tempo, então você tem que esperar um tempo ali até os dois sistemas entrarem em equilíbrio químico. Então, isso é uma parte muito importante para se entender. Então, agora vamos para as perguntas. A letra A. O equilíbrio térmico só é possível quando há contato direto entre dois corpos. Então, vamos analisar essa questão. Essa questão é falsa. Não necessita ter o contato direto entre dois corpos. Eles não precisam estar em contato direto. A gente vai ter uma aula especial sobre condução, convecção e radiação, que atuam na forma de calor. Mas a condução é quando há o contato direto entre dois corpos. A convecção é quando há transmissão de calor por meio de vapores e de gases. E a radiação é feito por ondas eletromagnéticas. Então, ondas eletromagnéticas, fluxo de calor por ondas eletromagnéticas, não é contato direto. Então, o equilíbrio térmico é possível, não é possível quando há contato direto, que é a condução, quando há convecção, quando há radiação entre dois corpos. Então, essa a gente já sabe que está errada, mas vamos continuar lendo a outra. E porque demanda sempre algum tempo para que a troca de calor entre o corpo humano e o termômetro se efetive. Está correto. Como eu falei, a segunda parte da pergunta realmente demanda algum tempo. Letra B. É preciso reduzir a interferência da pele, órgão que regula a temperatura interna do corpo. Como eu falei, a pele regula a temperatura interna do corpo e é preciso reduzir a interferência da pele. Por isso que ele falou ali, procura-se colocar o bulbo do termômetro em contato direto com regiões mais próximas do interior do corpo. Quais são essas regiões mais próximas do interior do corpo? A boca e o orifício anal. E porque demanda sempre algum tempo para que a troca de calor entre o corpo humano e o termômetro se efetive. Como vimos, essa afirmativa também está correta. Então, a letra B está correta. Mas vamos ler as outras alternativas também. O equilíbrio térmico só é possível quando há contato direto entre dois corpos. Como eu já tinha falado, não é. É falso. E porque é preciso evitar a interferência do calor específico médio do corpo humano. Não tem como evitar a interferência do calor específico médio do corpo humano, porque se você for pegar o corpo humano como um todo, a gente vai ter uma aula amanhã sobre o que é o calor específico. Mas se você for pegar o corpo humano todo, deixa eu já explicar o que é calor específico, né? Calor específico é a quantidade de calor que você tem que dar para um corpo em relação à massa dele, para que ele mude sua temperatura
de 1 grau, tem uma variação de temperatura de 1 grau Celsius ou 1 Kelvin. Essa é a definição de calor específico. A gente vai ter uma aula amanhã para falar sobre isso. Então, não tem como se mudar o calor específico médio do corpo humano, que é tipo a pele. A pele, por exemplo, tem um calor específico especial dela. O fígado tem um outro calor específico especial dele. O baço tem outro calor específico especial dele, porque eles são órgãos que têm células diferentes, tecidos diferentes, então eles não vão ter o mesmo calor específico, porque eles são materiais celulares diferentes, materiais teciduais diferentes. Então, eles são diferentes, eles não têm o mesmo calor específico. Mas o calor específico médio, que ele está falando aqui do corpo humano, seria um calor aproximado para todo o corpo humano. E a gente não consegue interferir nisso porque é específico do corpo humano. Não, a gente não consegue mudar o calor específico de um material. Então, está errado também. É preciso reduzir a interferência da pele, órgão que regula a temperatura interna do corpo. Como vimos, está correto. E porque o calor específico médio do corpo humano é muito menor que o do mercúrio e o do vidro. Não tem nada a ver, porque essa mudança de calor específico só iria interferir no tempo de contato, que ia ficar em contato os dois ali. Eu não sei se o calor específico do corpo humano é muito menor que o do mercúrio e do vidro, que eu não sei o calor específico médio do corpo humano, mas, não vai variar, só vai aumentar o tempo, mas de qualquer forma ia ter que deixar o tempo ali de qualquer forma, de qualquer jeito, assim. Quando você tem um corpo com calor específico grande, ele tende a ter uma resistência a ganhar calor. Então, como eu tinha falado que o mercúrio ele tem uma tendência a dilatar bem, ele tem uma tendência também a ganhar muito bem calor. Então, eu acho que é bem difícil o calor específico do corpo humano ser menor que o do mercúrio e o do vidro, assim. Mas eu não tenho essa informação, mas isso não vai mudar em nada. A gente vai ter que continuar mantendo um termômetro um pouco de tempo ali, porque há necessidade de uma troca de calor. Então, isso não vai influenciar em nada. Às vezes pode aumentar o tempo, diminuir o tempo, mas tem que ficar um tempo ali de qualquer forma. Então, isso não influencia em nada. O equilíbrio térmico só é possível quando há contato direto entre dois corpos. A gente já viu que não é verdade. E porque é preciso reduzir a interferência da pele. E esse a gente viu que é correto. Então, a gente sabe que, por eliminação, e por saber que a resposta B está correta, que é a resposta de letra B. Questão de número 5 agora, e que é a terceira questão que vocês tiveram mais dúvidas. Lord Kelvin, título de nobreza dado ao célebre físico William Thomson, estabeleceu uma associação entre a energia de agitação das moléculas de um sistema e a sua temperatura. Por ser uma temperatura de menos 273,15 graus Celsius, também chamada de zero absoluto, a agitação térmica das moléculas deveria cessar. Considere um recipiente com gás fechado e de variação de volume desprezível nas condições do problema. Por comodidade, que o zero absoluto corresponde a menos 273. Então, ele pediu para a gente usar por comodidade que o zero absoluto é 273. Então, a gente pode usar o que a gente conhece aqui da escala Kelvin, que a temperatura de fusão é 273 e a temperatura de ebulição é 373. Então, vamos analisar as alternativas. O estado de agitação é o mesmo para as temperaturas de 100 graus Celsius e 100 Kelvin. Isso está muito errado. Porque a gente percebe que qual é o estado de agitação das moléculas a 100 graus Celsius? A 100 graus Celsius, as moléculas estão de água, deixa eu pegar a água como comparação, elas estão sofrendo um processo de ebulição, elas estão evaporando, elas estão se transformando de líquido para gás. Isso quer dizer que o estado de agitação delas, essa temperatura, está alto, em comparação a 100 kelvins, que é menor que 273 kelvins, que é a temperatura de fusão da água.
Se a gente pegar novamente a água como comparação, a água vai estar sólida, não vai ser mais água, vai ser gelo. Então, vai estar com um estado de agitação baixo. Então, o estado de agitação não é o mesmo para as temperaturas. Então, a letra A está errada. A temperatura de 0 graus Celsius, o estado de agitação das moléculas é o mesmo que a 273 Kelvin. Essa está correta, porque a temperatura de fusão da água é de 273 Kelvin e a de fusão da água de 0 graus Celsius nas determinadas escalas. Então, eles vão estar no mesmo grau de agitação das moléculas, porque eles vão estar na mesma temperatura e no mesmo ponto, no ponto de fusão. Então, e essas temperaturas em ambas as escalas são concomitantes. Então, realmente, o estado de agitação das moléculas vai ser igual a essa temperatura. Então, a resposta a essa questão é a B. Vamos analisar as outras alternativas. As moléculas estão mais agitadas a menos 173 graus Celsius do que a menos 127 graus Celsius. Isso está totalmente errado, porque menos 173 graus Celsius é uma temperatura menor que menos 127. E vocês sabem que quando há um aumento de temperatura, há um aumento de agitação molecular das partículas, seja em forma de vibração, seja em forma de movimento. Há um aumento dessa agitação. Lembrem que tem também o estado de anomalia da água, que é de 0 graus Celsius, que há uma tem toda aquela diferença lá, mas a agitação é a diferença de volume, mas isso também não interfere em agitação, pelo que eu tinha falado naquela aula lá. A agitação sempre vai aumentar quando aumenta a temperatura. Mas a água tem essa diminuição de volume de 0,4 graus Celsius, mas que não vem ao caso aqui. Então está errado a C também. D. A menos 32 graus Celsius, as moléculas estão menos agitadas que a 241 kelvins. Vamos ver. Você sabe que uma variação como da primeira questão, você sabe que uma variação de temperatura da escala Kelvin é igual a uma variação de temperatura da escala Celsius. Por quê? Porque eles têm a mesma variação do ponto de fusão ao ponto de ebulição, que é de 100. Então, se eu pegar 241 kelvins e pegar 233 kelvins, que é o ponto de fusão, e subtrair por menos 241, eu vou obter uma variação de 32 kelvins. Então, se eu vier aqui a 0 graus Celsius e também subtrair essa variação, eu vou obter uma temperatura de menos 32 graus Celsius. Então, isso quer dizer que a temperatura de 241 Kelvin é igual, é o mesmo ponto de agitação molecular que a temperatura de menos 32 graus Celsius. Então, elas não estão menos agitadas, elas estão com o mesmo grau de agitação. Então, a D também está errada. A 233 Kelvin, as moléculas estão mais agitadas que a 100 graus Celsius. Não, 100 graus Celsius é o ponto de ebulição. 273 é o ponto de fusão. Então, com certeza, 273 está menos agitado que a 100 graus Celsius. Gente, isso. Eu consegui fazer só essas 3 questões. Infelizmente, eu não consegui mais tempo para fazer. Mas, enquanto vai passando o curso, eu vou tentar fazer cada vez mais e mais questões para vocês. Então, na quarta-feira, eu espero conseguir resolver os exercícios de dilatação térmica dos sólidos. No final de semana, dilatação térmica dos líquidos. E se eu tiver a Semana Santa de férias, se vocês quiserem, eu vou falar para vocês, assim. Talvez eu consiga fazer mais alguns também. Mas aí vamos ver, tá bom? Obrigado, gente.